Bom, gente, vamos lá, direto para Brasília, né? Por 13 votos a 12, a Comissão Mista de Orçamento aprovou a medida provisória das taxações financeiras, MP do Taxa Tudo, tem vários nomes, essa daí, MP que compensa o IOF. Mas o texto ainda precisa passar na Câmara e no Senado até o fim desta quarta-feira para não perder a validade. A gente vai lá para Brasília com a nossa repórter Luciana Amaral, que tem as últimas informações. Boa noite, Luciana. Oi, Caio, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. Olha, Caio, hoje não vota mais nada aqui no Congresso Nacional. Até tinha no início a expectativa dos governistas de que eles pudessem votar essa MP aqui no plenário da Câmara, mas nada feito, isso porque não tem acordo. O governo não tem ainda a garantia de que vai ter os votos necessários e tenta então achar algum jeito de emplacar essa MP, por mais desidratada que ela cabe ao longo da tramitação aqui no Congresso Nacional. Hoje mesmo ela avançou, mas ela avançou na base do sufoco, viu? O placar foi apertadíssimo na comissão mista. 13 a 12, passou só por um voto e foi muito mais apertado do que o governo esperava, até mesmo porque o Centrão e a bancada ruralista fizeram mudanças ali, inclusive de membros dentro do colegiado, que pegaram sim o governo de surpresa, e isso para dar mais votos contrários a essa medida provisória. E antes, o presidente da comissão, Renan Calheiros, chegou a declarar o relatório aprovado numa votação simbólica, que é quando não tem a contagem dos votos, a oposição chiou, fez o requerimento e teve a contagem nominal. E daí, então, a gente viu essa realidade do placar de 13 a 12. Até mesmo no final da reunião, o Renan Calheiros, eu percebi ali, ele brincou com alguns aliados dentro do governo também, de governistas, que, olha, não me bota mais nessa fria de comandar comissão de medida provisória tão apertada assim não, porque realmente ninguém esperava esse placar. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, ele fez questão de abraçar aliados governistas e até mesmo alguns que votaram junto com o governo hoje, mas que nem são tão próximos assim, porque ajudaram a salvar ainda essa medida provisória. Os governistas falaram que eles cederam em praticamente tudo o que eles podem, por exemplo, na volta da isenção das letras de crédito, no recuo de 18% de tributação sobre a receita de bets, mas o lema deles aqui dentro do Congresso é melhor aprovar alguma coisa do que não aprovar absolutamente nada. A taxação das fintechs em 15% ainda é um dos pontos de principal impasse. Vale destacar que mesmo com a isenção da LCA, a bancada ruralista votou em peso contra essa medida provisória. Os governistas reclamaram bastante, falaram inclusive em desonestidade por parte da Frente Parlamentar da Agropecuária. São alguns pontos que causam discórdia, mas a oposição também não quer que o governo tenha pelo menos mais 17 bilhões de reais em caixa no ano que vem, ano eleitoral, não querem dar outra vitória depois do imposto de renda. Falam também que o governo conseguiu manter a maior parte da alta do IOF no Supremo e que por isso, então, não precisariam dessa alternativa da medida provisória. Só para encerrar, vale dizer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve ontem com Hugo Mota, líderes da Câmara, e isso criou ciúmes dentro do Senado Federal. Tanto que ele veio aqui ao Senado hoje, se reuniu com Davi Alcolumbre, também com outros líderes da casa, tentando então explicar e negociar essa medida. Me falaram que realmente tinha ainda ficado um mal-estar. Mas é isso, do jeito que está agora, a expectativa do governo é que a MP consiga uma arrecadação de 17 bilhões de reais a mais por ano que vem, 3 bilhões a menos do que o inicialmente esperado, mas mesmo assim ainda é um valor significativo para ajudar a fechar as contas públicas para o ano que vem na avaliação do governo. Volto contigo, Caio. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí em Brasília. Bom, em meio à discussão sobre contas públicas, a Câmara aprovou agorinha uma informação quente, aprovou uma PEC para efetivar agentes de saúde com impactos bilionários para os cofres públicos. Vamos aqui à análise. Padovani, tecnicamente essa medida provisória tem problema? A que está sendo discutido hoje, ela acontece num contexto complicado, né? Eu acho que tem, do ponto de vista estritamente tributário, você tem dois problemas apontados, até mesmo pelo Gabriel Galípolo, né? O primeiro deles é que quando você unifica
a alíquota, você está desincentivando o alongamento de dívida pública no momento que a dívida está em alta e, ao mesmo tempo, isentando letras, você incentiva o mercado a sair do financiamento do Estado. Então, isso é uma coisa que o Galípolo tem falado, torna o mercado de títulos públicos mais complicado, menos funcional. Mas, do outro lado, você também tem problemas, né, que é taxar as letras, que também o presidente do Banco Central tem alertado. A gente tem dois setores fundamentais na economia, que é a agropecuária, agronegócio e aí o setor imobiliário, que depende de estruturas antigas de financiamento, né? Depende de recursos direcionados, depende de recursos públicos, plano safra, e você tem tido nos últimos anos um movimento para direcionar o financiamento para o mercado. Nesse momento em que há um redirecionamento, você vai lá e taxa. Isso não vai impedir a modernização do financiamento desses setores importantes, mas o contexto fica muito complicado. Então, eu acho que tem um debate tributário aí que atrapalha qualquer negociação política. Ô Thaís, e todas as revisões que o Zaratini fez, que é o relator do MP, também não corrigiu nada disso, né? Ele só atendeu ali um lobby, né, de um grupo de interesse, principalmente do agronegócio, mas estruturalmente ela continuou com os mesmos problemas? Eu acho que ele não teve opção, né, de não atender a pressão da Frente Parlamentar do Agro. Enfim, era uma coisa que não teve não abriu-se nem negociação para isso, né? Acho que tem um ponto principal aí, um ponto principal não, mas um ponto importante que o Padovani traz aqui, que o Brasil, historicamente, nunca teve nenhum concorrente por título público, porque o nosso juro é tão alto, né, Padovani, que, pelo contrário, o mercado de capitais aqui demorou demais para se desenvolver, porque ninguém conseguia concorrer com título público. Então, o que é normal nas economias desenvolvidas, né? Num país onde o mercado de capitais funciona, as empresas, a economia real, têm acesso a uma prateleira, por isso que chama mercado de capitais, é uma prateleira de produtos. Então, as distorções, elas vão se empilhando no Brasil, né? Então, primeiro levamos anos para conseguir desenvolver o mercado de capitais. Quando desenvolve o mercado de capitais, a gente continua com a taxa de juros muito alta, os setores continuam precisando de financiamento. E a medida provisória, ela acaba gerando mais distorção. Acho que tem uma coisa importante que é desincentivar a poupança de longo prazo. Do lado do Tesouro, você tem o problema do encurtamento da dívida, mas do lado da poupança dos brasileiros também, né? A gente é um país que não consegue pensar no longo prazo. Então, eu acho que essas distorções, elas são algumas mais que vão se empilhando em cima do funcionamento da economia brasileira, do acesso a financiamento, da facilidade, da simplicidade dos produtos para que a economia funcione no mesmo passo. Vamos ver a política agora. O Léo, como que se explica que na semana passada, né, na quarta-feira, a Câmara aprova por unanimidade uma medida do imposto de renda, né, 30 bilhões de reais, 34 bilhões de reais, e uma semana depois essa resistência toda, até agora vitoriosa, por parte de deputados em dar essa medida, que também é uma medida que, para fins de caixa para o governo, a reeleição é bem relevante. O que mudou de lá para cá? Olha, Caio, acho que muda o mérito, né? A medida do imposto de renda, ela traz dividendos políticos, né, para todo mundo que faz essa aprovação. E do ponto de vista do debate, né, até comparando com o que os colegas trouxeram de insumos, a proposta do imposto de renda ela ficou mais ou menos equilibrada, né? Essa outra, ela tem muitos problemas, ela enfrenta lobbies importantíssimos, né, como a reportagem trouxe. Agora, eu acho que o ponto de partida para a gente analisar isso é algo que a Luciana trouxe na reportagem dela, que é o nascedouro, né, dessa medida provisória. O nascedouro dessa medida provisória foi um ato de violência, né, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que invalidou quase 400 votos que tinha derrubado aquele decreto do IOF. Então, acho que tem um pouco aí da vingança sendo um prato que se come frio, né? Você nasce com o processo de violência, a gente tem que voltar em julho, a gente vai lembrar que o governo, os setores de esquerda estavam subindo o tom contra o Congresso, né? Hoje,
por volta ali de 2, 3 horas da tarde, no X, de novo estava subindo a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Então, eu acho que há uma série de bofetões aí que o Congresso toma, né? Muito fragilizado depois da PEC da blindagem, e viu numa medida provisória que tem um monte de problemas, né? Um monte de questões, a chance de fazer, digamos assim, dar uma devolutiva, né, para o governo. E a questão que você colocou também é muito importante, né? O Congresso está de olho no cronograma do pagamento das emendas, porque não quer ficar refém do timing do governo, que ele já usou esse ano, né, para organizar a base, para ganhar votações, e eles não querem permitir que isso ocorra no ano da eleição, né, no ano que vai ser muito importante para todo mundo ali dentro. Daniel, você transitou, circulou bastante hoje em Brasília, e a gente tem 2 flancos de resistência à medida provisória, um flanco técnico, um flanco político. Qual para você prevaleceu hoje que levou a esse adiamento, talvez perda de validade amanhã dessa medida provisória? Caio, o que eu acho absolutamente importante quando a gente analisa MP 1303 é colocar a bola no chão. Não é só o que o governo fez, e nisso o Padovani e a Thaís já descreveram, pode ter pontos positivos, pode ter pontos negativos, não entro nisso, mas como o governo fez, que é uma dimensão trazida pelo Leonardo Barreto. E vou voltar um pouquinho mais no tempo. Essa discussão começa em maio. Maio foi quando saiu a revisão, a reavaliação bimestral de despesas e receitas, que foi a primeira do ano, porque o orçamento atrasou. E nessa revisão, o governo precisava cortar alguma coisa em torno de 30 bilhões de reais. Não cortou. Cortou 10 bilhões de reais. E para completar essas necessidades e para encaixar o orçamento, colocar as contas públicas no lugar, pariu uma alta do IOF que lhe entregou 20 bilhões de reais. Portanto, cortou 10 e conseguiu mais 20 de IOF. O IOF caiu e teve uma reação muito grande dos meios políticos e dos meios empresariais. O IOF, sim, era difícil de defender, penalizava todo mundo indistintamente, inclusive as classes mais pobres. Para fazer frente a isso, o governo editou a medida provisória 1303. Só que, junto com isso, acabou conseguindo no STF reverter a derrota do IOF, que a Câmara tinha derrubado, e também pariu ali um leilão de petróleo que entrega 15 bilhões de reais, lhe dá 15 bilhões de reais com a venda antecipada de óleo que ia entrar no Caixa da União até os nossos bisnetos estarem vivos. Então você nada mais fez do que pegou renda de 2050, 2060 e trouxe para fechar as contas de 2025. Muito bem, o problema estava resolvido do ponto de vista de caixa e o governo descontingenciou uma boa parte do orçamento que estava represado. Esse foi o ponto. Agora está dizendo que precisa também da MP, taxa tudo, ou 1303, para ter mais dinheiro e para fechar as contas. Então fica um processo pouco crível na visão do empresariado, na visão da classe política que está vendo o governo fazer caixa e diz ali, peraí, a gente vai dar 20 bilhões de reais para o governo bancar o gás do povo, para bancar outras medidas ali, quem sabe a tarifa gratuita de ônibus, mas o governo já conseguiu recuperar o caixa perdido. Então fica muito difícil, do ponto de vista político, sustentar essa ideia de que precisa do dinheiro da MP, que já foi completado de outras formas. E aí teve até governador de direita ligando hoje para deputados aqui na Câmara para dizer, olha, estão entregando a reeleição do Lula com esse dinheiro. Padovani, a história toda que ele traça, o Daniel, da MP 1303... aponta ali, em suma, para uma falta de credibilidade, né? Numa política fiscal, né? Num tipo de condução da política. Eu acho que é uma estratégia complicada que o governo escolheu, né? Em 2023, a gente assistiu uma virada, um choque fiscal impressionante, foi 2 pontos percentuais do PIB, numa economia já aquecida. Isso gerou distorções, como a inflação começou a subir em 24, o desemprego retomou a trajetória de queda, contas externas começaram a piorar imediatamente. O governo, diante disso, falou, vamos fazer aqui uma estabilização fiscal. Estabilização fiscal em todas as economias, todas as democracias, ela pode ser feita ou pelo lado da despesa ou pelo lado da arrecadação.
Do lado da arrecadação, no caso brasileiro, é mais difícil porque você tem uma carga pesada. Mas o governo escolheu esse caminho e aí isso gera uma certa resistência política, como o Daniel comentou. Então, eu acho que a estratégia escolhida para o governo, desde sempre, né, pró-gasto e com ajuste sendo feito via receita num país com carga alta, já é destinada a dar confusão. Sim. Ô, Thaís, vamos supor que não aprove, né? Da forma como está o relatório do Zaratini, 17 bilhões. O projeto original do governo eram 20 bilhões. Sem esses 17 bilhões, fecha as contas? Ainda está muito cedo para falar, né, Caio? Esse ano o governo estaria contando com 10 bilhões, provavelmente vai receber metade disso, talvez um pouco mais, mas ainda está muito cedo para dizer, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a base da lei orçamentária do ano que vem, ainda nem foi aprovada, tem a questão do calendário das emendas, que pode mexer também na gestão das contas. Agora, eu falei aqui de uma empilhagem de distorções, e aí, Padovani, eu queria aproveitar para te ouvir também, porque é uma empilhagem de bombas para 2027, né? Então, eu acho que isso é que a gente também tem que discutir aqui. O Caio chama atenção para a credibilidade da política fiscal. Será que o governo não está levando em conta que, se ele quer tanto se reeleger, é um revival de 2014, ele vai fazer qualquer coisa para isso e vai acordar com a bomba no colo? É curioso que, pela primeira vez, a gente nota membros do governo dizendo, olha, temos um problema de dívida, né? Que essa é uma preocupação desde o primeiro dia, essa trajetória de dívida em alta. E para a gente estabilizar ou dar sinal de que em algum momento você possa estabilizar a dívida, isso eu acho a coisa mais chocante nesse debate, você precisaria ter um superávit primário de 2,5%, pelo menos, para dar um sinal de que, olha, eu tenho um compromisso. E o que o governo está tentando fazer é mirar no limite inferior da banda, o TCU está reclamando, a gente não sabe nem se vai conseguir equilibrar as contas. Então, parece que é um debate gigante para nada, porque todo esse esforço que a gente está vendo, é muito dinheiro, não vai fazer cócega na trajetória de dívida pública. E a gente está contratando, todos os economistas estão dizendo, um senhor problema para o próximo presidente da República em 2027. Esse vai ter que fazer um ajuste, vai ser um ajuste duro. Então, é aquela velha história do ciclo político dos negócios. Ano eleitoral você gasta e depois você vê o que acontece, né? Aí a gente, será que vai repetir um estelionato eleitoral? Então é uma questão para vocês da política. Ô, Léo, de qualquer maneira, essa fórmula a gente já viu em outros anos, né? 2014 foi assim, pelo menos, né? O próprio 2022 também, que houve uma gastança também, ainda no governo Bolsonaro. Isso está sendo repetido agora? Certamente. E eu acredito, Caio, que o governo anterior, pelo menos os petistas, né, de 2014, eles nunca acreditaram na objetividade das condições que derrubaram a ex-presidente Dilma Rousseff, sabe? Eles acham que a fórmula é correta e que o problema foi essencialmente político, né? Essencialmente político. Então, eles achavam que dessa vez a coisa ia funcionar porque agora você tem um mestre da política comandando a situação. Agora, eu não sei, e acho que essa é a questão, se essas condições que a gente vê hoje, né, de relativa estabilidade, se elas chegam até outubro do ano que vem, né? Porque acho que isso já está cobrando um preço, é claro, essa taxa de juros aí de 15%, já é um preço, né? Talvez seja o último fronte aí que o governo queira atacar politicamente, né? Ontem o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que é hora de trincar os dentes, né? Sugerindo que ele vai ter que ter muita força e muita resistência para manter a direção da política monetária. E isso é o que falta, né? Para você completar 2014. É você ter algum tipo de ataque ou de manipulação política no Banco Central, forçando a taxa de juros para baixo, com todo um discurso de que isso vai diminuir dívida, que vai criar um ciclo virtuoso, etc. E aí é o abandono total da nossa política macroeconômica ortodoxa, né? Então, assim, acho que falta isso para completar 2014, mas tirando isso, a gente está bem perto. Daniel?
Caio, interessante que a MP, importante ressaltar, ela perde a vigência, como a gente costuma dizer no jargão político, caduca amanhã às 23h59, precisa ser votada ainda na Câmara e no Senado. A ideia era votar de manhã na Câmara e à tarde / noite no Senado, mas também já descobriram, a Luciana Amaral nos alertou, que descobriram que não dá para votar amanhã de manhã na Câmara, porque tem uma sessão solene marcada no plenário em comemoração ao Dia Internacional das Meninas. Então vai ficar tudo absolutamente pressionado para a tarde. E é engraçado que algum tempo atrás, eu me lembro disso em 2023, quando chegou uma medida provisória em cima da hora, que Renan Calheiros disse: nunca mais votaremos uma MP que chegue da Câmara no mesmo dia para a votação do Senado. Pois eis que 2 anos depois estamos vivendo exatamente a mesma situação. Sabe que eu arrematar com você, Padovani, questão até um pouco mais conceitual. Eu estou olhando 2 ideias forças sendo conduzidas para 2026, que uma é do Haddad taxador, vamos dizer assim, mas a ideia do Haddad justiça tributária, / justiça tributária, se olhar as pesquisas de popularidade, parece, pelo menos nesse momento, estar prevalecendo, como discurso de narrativa entre base e oposição, entre governo Lula e oposição. Isso dá para a gente entrar em 2026 com esse debate, talvez? Vai ser isso? Olha, eu acho que a avaliação de governo tem outras variáveis. Eu acho que não é esse discurso tributário que está fazendo o governo ganhar espaço. Eu acho que tem muito mais a questão de renda indo bem, todo esse embate com o Trump, isso tudo favorece. Inflação, né? A inflação cedeu. Então, acho que são outras variáveis que dominam. Agora, o discurso do governo, ele continua sendo um discurso de não ajuste, né? Ou porque defende uma estratégia baseada em aumento de arrecadação, ou porque tem um discurso a favor do gasto, sem olhar a questão do superávit primário necessário. Então, você fica tocando a vida como se tivesse tido uma situação fiscal tranquila, uma estabilidade, as contas públicas estão organizadas, mas a gente sabe que o governo defende gasto, uma estratégia que está se esgotando, que é aumentar a arrecadação. E a conta numa economia que desacelera e, portanto, naturalmente, o governo vai... E a conta que vai vir em 2027. E aí, eu acho que está todo mundo olhando para 27, Sim. porque é o momento do ajuste.